Queridos irmãos e irmãs, no domingo passado, dia 2 de janeiro, celebramos a Epifania. No próximo domingo, 9 de janeiro, estaremos celebrando o batismo do Senhor. Gostaria de partilhar algumas reflexões a respeito. Epifania é a festa da manifestação do Senhor, que teve sua origem no Oriente, 6 de janeiro, e que equivale à festa do Natal. No Ocidente, se celebra a continuação da festa de Natal. Acentua-se a manifestação do Senhor como o Filho unigênito do Pai e o chamado universal dos povos a receber a salvação de Cristo. A festa do batismo do Senhor, domingo depois da Epifania, e a apresentação de Jesus no templo, 2 de fevereiro, fazem parte dessa manifestação. Na realidade, em toda a vida de Jesus, há uma manifestação contínua de sua glória, visto que Deus nos salvou e nos chamou por sua graça, que nos deu desde toda a eternidade em Cristo Jesus e que se manifestou agora com a manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Mas o nascimento de Jesus com a adoração dos magos é uma manifestação especial de sua salvação para todos os povos. Na pessoa dos magos do Oriente, todos os povos são chamados a encontrar a glória do Senhor na Nova Jerusalém. São os reis da terra profetizados nos salmos messiânicos. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer-lhe ofertas, que o adorem todos os reis da terra e o sirvam todas as nações. Os dons oferecidos pelos magos manifestam sua atitude de fé. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Os dons indicam o reconhecimento de Cristo Messias, Rei, o ouro; Deus, o incenso; o homem, mirra ou resina aromática para a sepultura. Nos textos litúrgicos, se quer indicar também os dons que agora oferece a Igreja ao Senhor: amor, ouro; oração, incenso; sacrifício, mirra. Cristo se manifesta e se comunica agora na Eucaristia. É a festa do nascimento do Senhor enquanto manifestado como Salvador por meio de sua carne mortal. Os textos litúrgicos dão a entender todos estes conteúdos, porém especialmente acentuam a revelação de Cristo Salvador como luz dos povos. Luz dos povos. Ao manifestar-se em carne mortal, nos fez a todos partícipes da sua realidade de Filho de Deus e de sua glória imortal. Hoje revelastes em Cristo, para a luz dos povos, o verdadeiro mistério de nossa salvação. Assim celebramos a Epifania. No próximo domingo, no dia 9, estaremos celebrando o batismo de Jesus. Todos os evangelhos mencionam o batismo de Jesus e o mencionam como um momento a partir do qual ele iniciou a sua carreira messiânica, em razão da teofania que aí se verificou, a voz do Pai, a voz celeste, a descida do Espírito Santo sob o sinal de pomba. Meus queridos irmãos, no relato de Marcos, sobre o batismo, o relato do batismo de Jesus em Marcos recorda que Jesus quis ser batizado por João, embora não tivesse necessidade de um batismo de penitência. O evangelista se fixa sobretudo na manifestação por parte da Trindade de Jesus como Filho e como Messias. Assim o indicam a voz do Pai a partir dos céus e a descida
do Espírito sobre Jesus Cristo. A tradição entendeu a descida do Espírito Santo em forma de pomba como um sinal de paz e de reconciliação oferecido por Deus aos homens em Cristo. Assim se expressava São Pedro Crisólogo. Hoje, o Espírito Santo se move sobre as águas em forma de pomba, para que assim, como a pomba de Noé anunciou o fim do dilúvio, da mesma forma, esta fosse sinal de que terminou o total naufrágio do mundo. Porém, à diferença daquela que só levava um ramo de oliveira caído, esta derramará a força completa, o novo crisma na cabeça do autor da nossa criação. Depois, São Lucas, queridos irmãos e irmãs, São Lucas também se refere ao batismo do Senhor. E Lucas apresenta a preparação do ministério de Jesus em torno de dois motivos: a figura do batismo e o batismo e as tentações de Jesus. A isto acrescenta a genealogia. É característica da narração do terceiro evangelho, do Evangelho de Lucas, assinalar as fases e lugares da salvação. Por isso, adianta a prisão do Batista em relação aos dois outros sinóticos, significando de uma maneira gráfica que a etapa do batismo do Batista precede a de Jesus. Do mesmo modo, coloca em Jerusalém a última das tentações, porque Jerusalém ocupa o lugar central na obra de São Lucas. Ali se manifestou o Senhor como luz dos gentios. Ali consumará seu êxodo e ali se iniciará a missão universal. Mateus, o Evangelho de Mateus também nos fala do batismo de Jesus. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João, a ser batizado por ele e ser batizado por ele. Mas João protestou dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João Batista concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Por que Jesus devia passar por este batismo se não tinha pecado para purificar? Tampouco os evangelistas evitam esta dificuldade. As palavras de João Batista, com sua resistência a batizar Jesus, o indicam também. Porém, nem os evangelhos, nem a tradição cristã, que está em sua origem e que lhe segue, omitiram o relato. A narração deixa entrever que Jesus, ao acudir ao batismo de João, manifesta que também ele secunda o plano disposto por Deus de preparar seu povo por meio dos profetas. Deste modo, o Senhor cumpre toda a justiça, isto é, tudo que foi estabelecido por Deus. E quero concluir com um ensinamento do Catecismo da Igreja Católica. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, o batismo de Jesus representa a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Isto é, Jesus é o servo anunciado pelo profeta Isaías, que como cordeiro levado ao matadouro, aceita mansa e humildemente a missão que o Pai lhe encomendou. Jesus se faz batizar, prefigurando com isso seu batismo de sangue, sua morte na cruz para a remissão dos pecados. Por amor se submete por completo à vontade do Pai, e o Pai se comove e se compraz com a oferenda de seu Filho. O começo da missão de Cristo
Sua morte por nossos pecados, significada na passagem, fez do batismo de Cristo sinal do nosso batismo. Assim o recolhe a doutrina cristã. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Deve entrar neste mistério de rebaixamento humilde e de arrependimento, descer a água com Jesus para subir novamente com Ele, renascer da água e do Espírito para tornar-se no Filho, Filho amado, Filho bem-amado do Pai, e viver em uma vida nova. Assim nos recorda o Catecismo da Igreja Católica. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar o batismo do Senhor e vamos suplicar que vivamos cada vez mais nós, o nosso batismo, que foi morrer com Cristo para com Cristo ressuscitar e levar uma vida nova. Deus a todos abençoe.